Please excuse me. I just experienced a little bit of being locked out. Maybe a little foretaste of being in a place of shame. So don't be locked out. Well, tonight, Bem, hoje à noite, well, you're all in a very joyful mood. vocês estão todos num humor muito bom, So maybe portanto, let's have a advanced New Year's party. vamos ter a nossa Tonight will be a drinking nossa festa de Réveillon adiantada aqui. So to drink, you have to sing. Vamos começar a beber. Para beber, você tem que cantar. Você bebe o Espírito e canta para o Senhor. So a Portanto, few songs came to me. Alguns hinos vieram, eu lembrei de alguns hinos sobre beber. Drinking at the fountain of life divine, finding joy and pleasure in abounding measure. I am drinking at the fountain of life. Well, here's another one. Here's the one. Tem outro. I'm living on the mountain, underneath the cloudless sky. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting at the manna from a bountiful supply, for I am living in Christ our Lamb. Therefore with joy shall ye draw water out of the wells of salvation, and in that day shall you say, praise God. Therefore with joy ye draw water out of the wells of salvation, and in that day shall you say, praise the Lord. Call upon his name among God's people. Make mention that his name is exalted. Cry out and shout, thou inhabitants of Zion. How great is the Holy One, Israel in the midst of thee. All right, amen. Amém, tá bom. Drink, but don't drink too much. Bebam, mas não bebam demais. You lose your sobriety. Ou então vocês perdem a sobriedade. Hoje à noite estamos na mensagem 10. From chapter 21 of Genesis, Que a rather unlikely trata no place, capítulo I would 21 de say, Gênesis, that you would eu think diria, you find a crystal, aqui podemos achar um cristal. a very meaningful Aqui temos and spiritually significant crystal. um cristal muito significativo com significado espiritual. In its depth, then you Mas would miss it. se você não perceber essa palavra, você pode perdê-la. Na verdade, não é todo o capítulo, apenas versículos 15 a 34, há dois poços que significam duas origens de viver. O poço, como vocês sabem, o poço de onde se tira água é uma origem, é uma fonte. Vamos entrar direto no esboço e ver que são esses dois poços e que tipo de viver ou de resultado esses dois poços produzem.
E por qual poço devemos viver? Algarismo Romano 1. Bem, antes de entrar nisso, por amor aos novos, seria bom eu contar um pouco da história, o pano de fundo aqui. Agar e Ismael foram lançados fora por Abraão. Depois que terminou toda a água que eles tinham naquele odre, ou seja, lá onde eles estivessem carregando a água, eles estavam esperando morrer. Então, Agar colocou Ismael a uma distância de um tiro de flecha. E ela disse, eu não quero ver o meu filho morrer. Então, naquele momento, ela chorou. Ela levantou sua voz, Deus ouviu a sua voz, e o menino também estava chorando, e o Senhor ouviu, e o anjo disse para Agar, qual é o problema, o que está te perturbando? Ele falou, não se preocupe, Deus ouviu a sua voz, e a voz do menino, toma o menino, vou fazer dele uma grande nação. Então, ela viu um poço. Esse é o primeiro poço. É o poço que vamos chamar de Poço de Ismael esta noite. É aí onde Ismael e sua mãe, Agar, foram salvos da sede, de morrerem de sede. Então ela foi, encheu o seu odre com a água daquele poço e deu para o menino beber. E ele cresceu e habitou no deserto e tornou-se um arqueiro, um flecheiro. A mãe, então, o casou com uma mulher da terra do Egito. Essa é a história do primeiro poço, do poço número 1. Então, há a história do segundo poço. Naquela época, houve um problema entre Abimeleque e Abraão. Abimeleque, os servos de Abimeleque, na verdade, tomaram à força um poço que Abraão havia cavado. Então, Abraão disse, vamos fazer uma aliança aqui. Receberás da minha mão 7 cordeiras para que me sirvam de testemunhos. Essas 7 cordeiras que foram tomadas da minha mão serão testemunhas de que eu cavei este poço. Então, o significado é, esse poço é meu. Então, Abraão chamou esse lugar de Berseba, que significa o poço de um juramento. Eles juraram um ao outro, fizeram uma aliança ali. E claro, depois disso, tudo estava bem. Então, nesse momento, Abraão fez algo significativo ali. Ele plantou tamargueiras em Berseba. Você pode deduzir que a tamargueira cresceu a partir da água que vem daquele poço. Não apenas isso. Abraão fez algo mais. Ele invocou o nome do Senhor. Dessa vez, ele chamou o Senhor de Deus Eterno. Um nome diferente, um nome novo. El Olam. Aqui temos a história dos 2 poços. Então, o poço significa a origem, e você vai ver, então, o resultado do viver da pessoa. Os 2 poços, em Gênesis 21, de 15 a 34,
representam duas origens de viver. Preste atenção a isso. Os dois poços significam duas origens de viver. Um poço é a fonte natural no deserto da nossa alma. Está no deserto da nossa alma. Essa fonte é representada por Ismael, que viveu no deserto e foi unido ao Egito. Todos esses pontos são muito importantes. É natural, essa origem é natural. Essa fonte está no deserto, que denota a nossa alma, um lugar de peregrinação e um lugar rejeitado por Deus. E esse poço é representado por Ismael, que viveu naquele deserto e que foi unido ao Egito pelo seu casamento, casou com uma egípcia. Portanto, esse poço está relacionado com o Egito, esse poço é na alma, esse poço está em um lugar que Deus rejeita. B. O outro poço é a fonte redimida, não é a fonte natural. É uma fonte redimida, algo que foi readquirido, que foi redimido por um preço. E essa fonte está no jardim do nosso espírito. Berseba, esse lugar deve ser um lugar num jardim, um lugar maravilhoso, um lugar que floresce, um lugar de vida. Esse é o lugar do nosso espírito. Enquanto a nossa alma é um deserto, nosso espírito é um jardim no paraíso. Não se esqueçam disso. Essa origem é representada por Isaque, que viveu em Berseba e foi levado ao Monte Moriá. E isso é colocado de uma maneira muito interessante aqui. Por que nós trazemos o Monte Moriá para cá? Eu quero falar algo sobre isso agora mesmo. Essa fonte de viver resultou ou fez com que levou Isaque até que ele chegasse ao Monte Moriá. E, diferentemente de Ismael, que desceu para o Egito, ele viveu por aquela fonte. Esta fonte fez com que Isaque subisse o monte. E esse monte é o Monte Moriá, e é muito importante. Vamos falar mais em outra mensagem sobre o Monte Moriá. Na verdade, é o lugar onde Jerusalém acabou sendo construída. É o Monte Sião, na verdade. E sobre esse monte, mais tarde foi edificado o templo de Deus. É um lugar em que Deus se agrada e se tornou o centro da terra, da boa terra de Deus. Jerusalém era o centro e o Monte Sião é o centro do centro. E porque essa boa terra foi dada por Deus a Abraão e aos seus descendentes, esse Monte Moriá, esse Monte Sião, segundo a instrução de Deus, deveria ser o lugar onde os descendentes de Abraão deveriam adorar a Deus 3 vezes ao ano. 3 vezes ao ano, os homens de Israel deveriam subir o Monte Sião, que era o Monte Moriá. Para quê? Para fazer a mesma coisa que, de certa maneira, Abraão fez com Isaque, ou seja, ofertar Isaque, que era um tipo de Cristo.
ofertar a Deus para a satisfação de Deus, para satisfazer a necessidade de Deus. Portanto, aqui, com essa figura que vimos esta noite, vemos aqui a semente já está aqui, e no Monte Moriá já há a semente. É muito significativo. E, é claro, juntamente com isso, essa fonte de água viva, essa fonte divina e redimida, mostra Isaac como um holocausto, uma oferta para Deus. A outra fonte, a fonte natural, fez de Ismael algo. O tornou um arqueiro, um flecheiro, um assassino, ou uma pessoa selvagem vivendo no deserto, vivendo para si mesmo. Enquanto esta fonte de Isaac, resultou em Isaac tornar-se uma oferta. Como ouvimos, ele não disse nada. Ele se tornou uma oferta obediente, submissa, um holocausto para Deus, para a sua satisfação. Mais uma vez, isso é uma figura de Cristo. Beber dessa fonte, dessa origem redimida, vai resultar em nós irmos ao Monte Moriá, resulta em nós terminarmos no Monte Sião, resulta em sermos um com Cristo, para sermos oferecidos a Deus para a sua satisfação e desfrute. Esse é o significado desse poço. Hoje, existem dois tipos de cristãos. A minha pergunta agora é, que tipo de cristão você é? Você tem de responder isso hoje à noite. Um tipo é como Ismael, vivendo para si mesmo, no deserto da sua alma e sendo unido ao mundo. Esse é um tipo. Não há um terceiro tipo, só há dois tipos de cristãos. Você está vivendo para si mesmo, você está vivendo em sua alma, e está unido ao mundo. Se você for assim, você estará bebendo daquele poço. O outro tipo é como Isaac, vivendo para Deus em seu espírito e na vida da igreja e sendo levado a Sião. Berseba. Você pode dizer que Berseba é o lugar da vida da igreja. E aqui é onde podemos ser levados a Sião para nos tornar os vencedores do Senhor. Tudo isso é devido a essa origem, a essa fonte. Não é o que você faz, mas que tipo de água você bebe. Preste atenção à fonte, irmãos. Diariamente, quando você vive, preste atenção a que tipo de água você está bebendo. Na vida da igreja, hoje, essas duas fontes, origens que resultam do nosso tipo de viver estão conosco. Que viver nós temos? Um viver de Ismael ou viver de Isaac? Vocês, irmãos, têm de examinar, discernir o tipo de água que vocês estão bebendo diariamente. Na verdade, você pode beber esta fonte agora e daqui a 5 minutos você muda de fonte. Você pode estar bebendo, está dando goles da outra fonte. Diariamente, temos de prestar atenção, Senhor, que estou bebendo? De que fonte, de que origem estou recebendo o meu suprimento? Se você bebe do poço de Ismael, você vai começar a se afastar para o mundo. Vai começar a se afastar para o mundo. E se torna um arqueiro.
Se você beber da água de Isaac, do poço de Isaac, o poço divino, o poço de Cristo, o poço do Espírito, você será levado a Sião para alcançar a meta de Deus. Ponto 3. Até mesmo nós, cristãos verdadeiros, podemos ser como Ismael, vivendo em nós mesmos e para nós mesmos e unidos ao mundo, a menos que, como é tipificado por Isaac, vivamos em nosso espírito e na vida da igreja, a fim de alcançar a meta de Deus. Irmãos e irmãs, novos crentes, eu tenho uma palavra para vocês hoje. Vivam no seu espírito mesclado e nunca deixem a vida da igreja. Permaneçam em Berseba e bebam do poço redimido. Então alcançaremos a meta. Algarismo Romano 2. O poço de Ismael. Vamos tocar agora esses dois poços com mais detalhe. O poço de Ismael, a origem do seu viver, estava no deserto, um lugar rejeitado por Deus. O poço de Ismael, a origem do seu viver, o tornou um flecheiro. Esta agora é a descrição de Agar se colocar em... Ismael, ela se separou do seu filho, não a uma distância de um tiro de pedra. Agar se separou de Ismael, não a distância de um tiro de pedra, mas de um tiro de flecha. E por fim ele se tornou um arqueiro, um flecheiro. Um flecheiro é um caçador selvagem como Nimrod. Em Gênesis capítulo 10. Quem era Nimrod? Nimrod era um caçador poderoso. Na verdade, Nimrod foi o primeiro tipo do anticristo. O primeiro, na verdade, a se opor a Deus. Ele foi aquele que formulou o primeiro governo humano em oposição a Deus. Tudo começou com ele. É claro, vai terminar com o anticristo no futuro, mas começou com Nimrod. Ele foi aquele que edificou uma cidade chamada Nínive, assim como Babel. São capitais das nações da Síria e de Babilônia. E sabemos o que essas nações representam. Portanto, eis aqui um flecheiro. E eis aqui uma figura de homens opondo-se a Deus. Esse é o significado. Irmãos, isso não é algo sem importância, tornar-se tal matador da vida, um flecheiro. 2. Se ficarmos no deserto da nossa alma e bebermos água do poço de Ismael, a origem do viver dele, nos tornaremos flecheiros, usando o arco para matar a vida, a fim de edificar o nosso próprio reino. Não um plantador que faz a vida crescer para a edificação do reino de Deus. Hoje à noite vai ficar claro esse contraste, como no preto e o branco, contraste entre essas duas origens. Uma mata, a outra cresce. Um é para edificar algo como um reino para si mesmo, o outro é para edificar o reino de Deus. B. O poço de Ismael, a origem do seu viver, uniu-o ao Egito, ao mundo. Agar tomou uma mulher do Egito para Ismael, sua própria origem, selando-o com as coisas do Egito. Quando você casa, você é selado. Uma coisa é tocar o Egito, outra coisa é casar com alguém que é egípcio. Uma coisa é tocar o mundo, ser distraído pelo mundo. Outra coisa é casar-se com o mundo. 2. Existe um poço, uma origem de viver,
que pode nos tornar um caçador selvagem, que mata a vida e que pode nos unir ao mundo. Beba desse poço e você vai se tornar assim. Eu repito. Não diga, eu tenho o DNA de um caçador. Eu estou destinado para ser um flecheiro. Não diga isso. Há 2 poços aqui. Simplesmente preste atenção de qual poço você bebe. Aleluia. Aleluia pelo poço de Isaac. Vamos beber desse poço todo dia e toda noite na vida da igreja. Algarismo Romano 3, o poço de Isaac, a origem do seu viver, estava em Berseba. Muitos versículos na Bíblia referem-se a esse poço, a fonte divina, esse poço positivo, a fonte divina. Na verdade, podemos chamar esse poço de poço de Deus, o poço de Cristo, o poço do Espírito. Certamente a água é o Espírito que dá vida, processado e consumado. Deus triuno, processado e consumado, sendo dispensado a nós para matar a nossa sede. Essa é a origem divina, a fonte divina. Irmãos, temos de lutar por esse poço. Na verdade, Abraão lutou com Abimeleque. Ele foi tomado à força de Abraão. Mas Abraão não ficou sentado ali passivamente. Jovens, eu não vou falar muito aqui. Uma das principais características, um dos fatores principais de Ló ter sido derrotado foi a sua passividade no que se refere às coisas espirituais. Essa passividade fez com que ele fosse derrotado. Nenhum de nós deve ser passivo quando se refere a Deus. Nenhum de nós deve estar inativo quando se refere a Deus. Todos nós devemos ser agressivos quando se refere a buscar Cristo. Portanto, se o poço está sendo roubado, tirado, eu devo lutar para recuperar o poço. Foi isso que Abraão fez. Vamos ver então algumas características desse poço, dessa fonte na Bíblia, no Antigo Testamento. Em Elim, o lugar onde os filhos de Israel pararam em sua jornada no deserto. Diz que havia 12 fontes de água ali e 70 palmeiras. Um lugar muito especial. Que é isso? Que é isso? Diz que quando eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam, os filhos de Israel acamparam junto das águas. Todos precisamos acampar junto às águas que curam, as águas de Elim. Na Bíblia, o que significa isso? Na Bíblia, uma fonte, ou as 12 fontes, significa a vida que flui de Deus em ressurreição. Isso é a fonte. Os versículos em João 4 e 7 e Apocalipse 22:1 sobre a água viva que bebemos, tornando-se uma fonte a jorrar para a vida eterna. E que se alguém for a Cristo para beber, todo aquele que crer nele, do seu interior, há uma fonte ali, fluirão rios de água viva. Tudo isso cumpre com Cristo e em Cristo. É representado aqui em Elim. B. Palmeiras, as 70 palmeiras, significam a vida que está florescendo, regozijando em satisfação
e vitoriosa sobre a tribulação. Palmeiras. Imagine na sua mente, imagine 12 fontes, 70 palmeiras. Você vê um lugar que está fluindo, florescendo, que está satisfazendo. Você tem a impressão de algo vital, de algo vivo, de algo forte, de algo vitorioso. Você tem esse tipo de impressão. Essas palmeiras são sempre verdes. Esses versículos em Salmo, Levíticos, Neemias e João, todos falam das palmeiras e seus ramos que eles usavam para construir, levar para a festa dos tabernáculos, construir tendas para a festa dos tabernáculos, e que as pessoas usavam, por fim, usaram para dar as boas-vindas ao Senhor Jesus quando ele entrou em Jerusalém, gritando: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Eles estavam acenando aquelas ramos de palmeiras, e por fim, a multidão dos crentes arrebatados diante do Cordeiro tem palmeiras, ramos de palmeiras em sua mão, indicando que todos eles venceram a tribulação. Aqui temos a fonte, temos as palmeiras e temos Elim. Essa é a nossa origem, a nossa fonte. Há outra figura ainda. Então, cantou Israel este cântico: brota, ó poço, entoai-lhe cânticos. Poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram, com o cetro, com os seus bordões. Vocês conhecem essa história, certo? Ali, em Números capítulo 21, os filhos de Israel estavam nesse poço. Quando se reuniram, foram reunidos por Moisés, e o Senhor disse então: ajunta o povo e lhe darei água. Contudo, lembrem-se que dessa vez, diferentemente das duas vezes anteriores, a água foi dada a eles de uma maneira diferente. Em Êxodo 17, foi a primeira vez que Deus, estando ali, esteve ali sobre a rocha de Horebe, e ele disse que Moisés golpeasse a rocha. E quando ele feriu a rocha, saiu água para que todo o povo bebesse. A segunda vez, em Números capítulo 20, ali já havia uma rocha, e o Senhor disse: tome a rocha, dessa vez não a golpeie, fale a rocha. Fala a rocha diante dos olhos das pessoas, para que ela dê água. Dessa vez não era para bater, era só falar a rocha, e a água sairá. Dessa vez, a terceira vez aqui, em Números 21, diz o quê? Israel, quando os israelitas se reuniram, começaram a cantar. Eles começaram a cantar. Aquela era uma reunião de beber e cantar. E eles cantaram: brota, ó poço, entoai-lhe cânticos. Eles estavam cantando assim. E enquanto cantavam, ouçam, as águas não saíram. Enquanto cantavam, algumas das pessoas, provavelmente os líderes entre eles, os príncipes do povo,
começaram a cavar. Começaram a cavar com o cetro e com os bordões. E por meio deles cavarem, a água veio para o povo beber. Temos de explicar isso para os jovens. Essa é uma figura maravilhosa. O primeiro caso é um caso que representa uma rocha. É o caso de uma rocha que foi ferida pelo bordão de Moisés. Isso refere-se a Cristo ser crucificado. O bordão, o cajado de Moisés, refere-se ao poder e à autoridade, à vara de Moisés, e refere-se à lei de Deus. Cristo foi morto na cruz pela autoridade da lei de Deus. Não foi o homem, na verdade, quem o pôs à morte, mas foi a lei de Deus. Aquilo foi uma figura da rocha em Horebe que Moisés feriu. E esse ferir foi Jesus ser crucificado na cruz e do seu lado fluíram sangue e água para que fôssemos redimidos e para bebermos. A segunda rocha, dessa vez, é a rocha não apenas do Cristo crucificado, mas também do Cristo ressurreto. É o Cristo que foi ressuscitado, o Cristo que já havia sido ferido, é o Cristo que já havia morrido para cumprir as exigências justas de Deus a nosso favor. Com esse Cristo, não há necessidade de nós o ferirmos novamente. Com esse Cristo apenas temos de falar com Ele por fé. Fala a rocha e as águas fluirão. Amém? E hoje, irmãos e irmãs, somos ou não somos bem-aventurados? Podemos dizer que a rocha já foi ferida, Jesus já morreu, meus pecados já foram perdoados, o véu já foi rasgado, agora eu tenho acesso direto à fonte, à origem, ao poço, ao próprio Deus. Portanto, estou aqui para falar, apenas falar ao poço. Diga-me como de falar ao poço. Senhor Jesus! Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Fale ao poço. Fala ao poço. Invoca o nome do poço. Esse poço tem um nome. Esse nome é Jesus! Jesus é esse poço. Fale a Ele. Fala a Ele. Quanto mais você falar, mais Ele fluirá. Graças ao Senhor por nos dar essa prática de invocar o Seu nome para falar à rocha. Agora, esse Cristo está em nós. Em A, o poço aqui em Beer tipifica Cristo em nós. Já não é mais o Cristo crucificado na cruz. Já também não é mais apenas o Cristo ressurreto que nós invocamos para ser salvos, mas na verdade é o Cristo que vive em nós, que habita em nós, em nosso espírito. Que fazemos? Como tiramos água desse Cristo, desse poço? Agora não é apenas mais falando, agora é cantando. Oh, irmãos, eu estou com o encargo de cantar. Eu acho que a restauração do Senhor ainda precisa de um grande reavivamento de cantar. Amém? Às vezes falar não funciona tão bem, mas cantar funciona. Cantar, cante para o poço.
Cante para o poço, cante ao poço e diga, faça uma serenata para o poço. Cante e diga, brota o poço. Não cantem apenas aqui. Cantar aqui é mais ou menos uma atuação. Cantem diariamente. Eu lhes digo, no Novo Testamento é o quê? Novo Testamento é cantar com graça no seu coração. Cante, fale com salmos, hinos e cânticos espirituais. Precisamos de muito mais cânticos, mais cantas. Precisamos de muito mais Dick Taylors. Porque temos que esperar que Ele nos lidere a cantar. Nós precisamos levá-lo a cantar. Eu acho que todos vocês têm que ir para o Dick e falar, Dick, deixe-me eu encorajar você a cantar. Nós vamos cantar para você. Na verdade, nós cantamos para o poço. Amém? Aqui, além de cantar, há outra coisa muito importante, que é o cavar o poço. Junto com o cantar, temos de cavar. Cavar o poço significa cavar a lama, as barreiras no nosso coração, nossa mente, emoção, vontade, consciência, a fim de que o Espírito, como a água viva, brote em nós e flua livremente. Esse é um ponto que eu tenho muito encargo. Precisamos cavar. O poço agora está em nós, mas é possível que esse poço esteja tapado por lama, por sujeira, todo tipo de sujeira. Algo que é proveniente de nós, que somos feitos de barro, certo? Pode tapar esse poço. Portanto, é necessário que haja uma cooperação humana para cavar esse Cristo que habita interiormente. O que cavamos? Cavamos essas coisas: a consciência, o coração, a mente, a vontade, a emoção. Precisamos escavar essas coisas. Amados irmãos e irmãs, se vocês encontrarem em sua vida cristã, vida da igreja, se você descobrir que não está fluindo, que não há tanta água, que não há o borbulhar ali, que não há força, que não há vitória, se você sente-se seco, se você se sente sede, está na hora de cavar. É hora de cavar, cantar e cavar. Vá ao Senhor e seja escavado. Você sente a água viva fluindo em você? Você sente que do seu interior algo está brotando, fluindo? Se não sentir, cave, vá escavar. Todos precisamos cavar. Que tal a nossa consciência? Por que ela precisa ser cavada? Porque ela pode não estar clara. Nossa consciência pode estar cheia de culpa, cheia de acusações, cheia de ofensas. Todas essas coisas são sujeira, são terra que tem que ser cavada para que a nossa consciência seja limpa novamente e essa água possa fluir. E o coração? O coração tem todo tipo de contaminação, todo tipo de mistura, todo tipo de complicação, todo tipo de outras metas, outros alvos, objetivos impuros que nós nem conhecemos. Precisamos cavar o nosso coração e a nossa mente, cheia de imaginações de todo tipo, de ilusões, de pensamentos, de sonhos. Nossa mente precisa ser cavada. Todo tipo de opinião, todo tipo de filosofia precisa ser cavada. E a vontade? Na vontade não está a desobediência? Não está a obstinação? Não está a indisposição de nos submeter e até mesmo a Deus e ao seu arranjo soberano? Isso precisa ser escavado. E as emoções?
a flutuação, the ups and downs, os altos the e baixos, self-love, o amor próprio, a autocomiseração, a preocupação consigo shedding mesmo, tears for yourself. derramando lágrimas All por these si are mesmo. dirt that needs to be done. Tudo isso é terra Brothers and que tem que sisters, ser escavada. we all need Irmãos e irmãs, each todos to seek precisamos, the Lord's presence. cada um de nós, And ask buscar Him a presença to do bring Senhor us to the e light. pedir a Ele que nos And based leve on this à light, luz. following this light, E we baseado don't nessa dig luz, seguindo essa in the luz, way of introspection. nós escavamos. Nós We não shouldn't cavamos como according to our introspecção. self-made artificial light. Não devemos cavar de acordo com a nossa luz artificial produzida por nós mesmos. Devemos seguir o brilhar interior da luz divina. E quanto mais você cava dessa maneira, mais você se torna vivo. Mais você sente que a água está fluindo novamente. Mais você sente que a força está voltando a você. Porque o fluir da água viva está sendo mantido pelo seu cavar contínuo. A comunhão da vida flui livremente em você, porque você cava. Esse cavar é melhor realizado por meio da oração. Temos, irmãos, nós temos. Eu suplico a vocês, eu rogo a vocês. Nós precisamos ter mais tempo, cada vez mais tempo com o Senhor em oração, de acordo com o guiar interior dele. Escavar por meio da oração. Esse tipo de oração que escava é prevalecente quando ela é feita em secreto, privadamente. É extremamente necessário isso. Gastar mais tempo em secreto, mais tempo em particular com o Senhor. Eu falo para os treinandos, pelo menos uma vez por semana você precisa de um tempo. Isso não é o reavivamento matinal. Você precisa de um tempo pessoal com o Senhor para escavar. Muitos de nós podemos testificar que sem essa vida de escavar, sem esse hábito de cavar, logo a terra vai empilhar e a água vai cessar de fluir. Escave, cave, tire tudo cavando. Condenação no meu coração, cavando. Cave. Todas as minhas imaginações vãs, cavando. Cavar. Todas as minhas emoções problemáticas, quero cavar e lançar fora. Irmãos e irmãs, e como está a mente de vocês, as suas emoções? Hoje em dia há tantos problemas na nossa psique. Há tanta sujeira, tanta terra ali. Todo amor próprio tem de ir embora para que a tua vida flua. Todos os meus sonhos têm de ir para que a sua vida flua. Escavar tudo aquilo que eu busco para mim mesmo, as minhas esperanças têm de ir. Você ainda tem esperança disso ou daquilo? Você quer isso, você quer aquilo? Tudo isso é terra sobre esse poço divino. Essas coisas têm de ir embora para que essa vida flua. O que você quer? Você quer o quê? Você quer seus próprios desejos ou você quer que a água viva flua? Eu lhes digo, se você provou dessa água viva, não há comparação. Não há comparação. Senhor, eu quero que a água flua livremente em mim. Quero que a água brote do meu interior, para que ela possa me regar, não apenas a mim, mas aos outros. Em João 7, você aí tem as águas fluindo. Nós vamos ver isso depois. Depois nós vamos ver isso.
O hino 200, esse hino 250, brota com água, povo. Senhor, escava tudo, escava todas as barreiras. Essa foi um dos primeiros hinos que eu aprendi quando vim para a restauração do Senhor. É o 134 em português. Não era um hino agradável. Escavar, não é escavar um túmulo. Eu aprendi, especialmente do livro Economia de Deus, uma das mensagens mais tocantes sobre cavar esse poço. E eu comecei uma vida de cavar. E tenho que dizer a vocês, isso é verdade, isso é real. Se quisermos água, que a água flua, que a água brote, na restauração do Senhor, a água para regar toda a terra, todos temos muito cavar para fazer. Ponto 3. És fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Em Cântico dos Cânticos, há essa expressão poética sobre a fonte nos jardins. A fonte dos jardins e o poço das águas vivas, do Espírito que dá vida, são torrentes que fluem da vida de ressurreição e ascensão, porque são torrentes do Líbano, os montes altos. Ali há fontes, ali há esses poços, há essas torrentes ali. O manancial e a fonte jorram dos vencedores. Nessa hora, essas águas provêm de certas pessoas, brotam de certas pessoas. E essas devem ser pessoas que não apenas são redimidas, que tomando o Cristo crucificado, não apenas receberam o Senhor por meio do Evangelho, mas são pessoas que são os vencedores. Os próprios vencedores estarão cavando para que a água flua deles. Diz, fluindo do que eles são e de onde eles estão. O que eles são, eles agora tornaram-se as próprias fontes. Onde estão eles? Eles são um com o Cristo ressurreto e ascendido. Lá no Líbano. Precisamos de irmãos e irmãs que sejam essas fontes e poços na restauração do Senhor. Ponto B. O poço para Isaac era um poço redimido. Eu gosto disso, um poço redimido. Abraão redimiu esse poço ao preço de 7 cordeiras. Em tipologia, essas cordeiras significam a redenção plena de Cristo. 7 é um número completo, pleno. A redenção plena de Cristo, indicando que a água viva divina foi redimida, comprada de volta pela redenção plena de Cristo. Esses versículos em Efésios, 1 de Pedro e João, todos conhecemos muito bem, em quem temos a redenção pelo sangue. Fostes redimidos com sangue precioso como de cordeiro. O sangue de Cristo. Fala do sangue fluir do lado perfurado do Salvador. Isso nos diz que o preço foi pago. O precioso sangue do Senhor. O preço mais elevado que existe para redimir esse poço, para bebermos. Hoje, toda a raça humana está vivendo por uma origem não redimida. Eles também estão bebendo, mas da fonte de Ismael. Não há característica de redenção naquela fonte. Mas nós estamos vivendo por uma origem redimida. A água viva que bebemos hoje não é natural. Tudo aquilo que é natural não é redimido. Tudo aquilo que é redimido não é mais natural. Mas está em ressurreição.
é água. É a água que foi redimida por um grande preço. Temos alguns hinos em nosso hinário sobre a fonte do amor, a fonte do sangue. Sem dúvida, isso é um poço redimido do qual bebemos. O poço para Isaac também precisava de uma aliança, ou seja, bebemos de um poço sobre o qual houve uma aliança. A aliança aqui envolvendo a redenção do poço em Berseba é uma semente da nova aliança. Aquela aliança entre Abraão e Abimeleque é uma semente da nova aliança, firmada pelo sangue redentor de Cristo. Cada vez que estamos diante dos elementos na mesa do Senhor, nos lembramos que há uma aliança. Há uma aliança. Esse é o sangue da aliança que foi derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. Esse cálice é a nova aliança estabelecida no meu sangue, que foi derramado por vós. Essa aliança estabelecida no sangue de Cristo estabelece essa nova aliança. Oh, que aliança é essa? Vocês precisam ler Hebreus capítulo 8. Que aliança! Isaac bebeu a água redimida, a água da aliança. Da mesma maneira, a água viva que os crentes neotestamentários bebem hoje é a água redimida e da aliança. Esqueçam de Evian. Esqueçam de Montpellier. Nós bebemos água redimida. Bebemos a água da aliança. Bebemos uma marca especial de água nesse universo, que apenas os pecadores perdoados conhecem. Apenas os seus crentes podem apreciar. Portanto, de fato, quando estamos na mesa do Senhor, estamos bebendo a água redimida e estamos bebendo a água da aliança. Louvado seja o Senhor! Que aliança! Oh, que aliança! Vocês têm de ler. Vocês têm de ler. Ele vai transmitir suas leis para a nossa mente. Vai ser nosso Deus e seremos o seu povo. Nós o conheceremos do menor até o maior. Ele será propício e a justiça e jamais se lembrará dos nossos pecados. Essa é a aliança. Ponto. Algarismo Romano 4. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. Não apenas havia um poço, Abraão deve ter sido inspirado por Deus e plantou tamargueiras. Você já viu uma tamargueira? Tamargueira é uma árvore com um monte de ramos fininhos, são muito finos como agulhas. E vejamos o que essa tamargueira. Ponto A. Assim como a árvore da vida é o centro de Gênesis 2, a tamargueira é o centro de Gênesis 21. Uma tamargueira é uma espécie de... Uma tamargueira tendo galhos finos e folhas muito finas retrata o fluir das riquezas da vida. Dá a impressão do fluir das riquezas da vida. Você olha para essa árvore, não é como uma palmeira, não é como uma figueira. Ela é cheia desses ramos e dessas folhas muito finas. A pessoa tem imediatamente a impressão de riqueza, das riquezas florescentes que fluem da vida. Que é isso? Isso é o resultado da experiência da árvore da vida.
Ou seja, significa que se você comeu e experimentou Cristo como a árvore da vida, você se torna uma tamargueira, você terá aquela expressão do fluir das riquezas, da experiência daquela árvore da vida. É uma expressão. 2. O fato de Abraão ter plantado a tamargueira após fazer aliança para o poço em Berseba indica que a água que ele bebeu fluía ricamente. Essa árvore plantada ao lado da água, próximo à água, indica que ela tira todo o seu suprimento daquela água. Na verdade, ela está bebendo daquela fonte. E a expressão é a de um rico fluir de vida. E assim devemos ser nós. Assim deve ser a vida da igreja hoje por toda parte. Irmãos e irmãs, todos precisamos ser plantados próximos à água. Amém? Não apenas acampar e aí depois você levanta acampamento. Não, nós temos de estar plantados à beira da água. Para nunca deixar, nunca sair. Na verdade, precisamos estar plantados próximo a esse poço redimido e da aliança. Precisamos estar plantados ao lado do Cristo crucificado. Precisamos estar ali para que sempre bebamos essa água, bebendo dessa fonte divina. Em João 7, 37 a 39, fala de se bebermos, haverá rios, no plural, rios, fluindo do nosso interior. Isso significa o quê? Significa que o que ele bebe é de uma fonte. Mas a expressão são muitos rios agora, muitos rios fluindo. Fluindo pela mente, pela emoção, fluindo pela vontade, a consciência, para o coração. Claramente, essa é uma pessoa cavada, de maneira que a água não tem restrições. A água não tem impedimento. A água não é impedida de maneira alguma. Ela flui livremente. E em muitos rios, muitas correntes, através de muitas partes do nosso ser. Isso é um indicativo do rico fluir da vida divina. Número 3, a vida da igreja hoje é ao lado do poço em Berseba. Quando bebemos dessa água e vivemos por ela, somos como uma tamargueira fluindo as riquezas da vida. Você é uma tamargueira? Santos, espero que hoje à noite, estando aqui, eu seja uma tamargueira. Talvez não plenamente, mas pelo menos até certo ponto. Eu gostaria de ver todos nós nos tornando tamargueiras. Em cada igreja sendo uma tamargueira, ao lado do poço em Berseba. Seremos como uma tamargueira fluindo as riquezas da vida. A igreja deve estar no poço de um juramento com uma aliança e também deve ser cheia de tamargueiras, a árvore da vida experimentada por nós. Como podemos ser uma tamargueira bebendo da fonte divina, do poço de Isaac, estando plantados ao seu lado, bebendo dele o tempo todo? E então
teremos um viver, o viver de uma tamargueira. B, nossa vida cristã e a vida da igreja adequada são ambas uma tamargueira, expressando a árvore da vida pela qual vivemos. Bebemos dessa fonte e nos tornamos essa tamargueira, tanto em nossa vida cristã como em nossa vida da igreja. Podemos estar na atmosfera de Sodoma, podemos estar vivendo nos dias de Noé, nos dias de Ló, mas que todos nós sejamos tamargueiras, que na verdade vivem por uma fonte celestial. B. Lá em Berseba, perto da tamargueira, Abraão invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. Aqui temos um título especial para Deus. Senhor El Olam. El, que significa o Todo-Poderoso, e Olam, que significa o Eterno ou Eternidade, vem da raiz hebraica que significa esconder, ocultar. El Olam. Você pode chamar esse nome, invocar? El Olam, o Deus Eterno. Oh, Deus Eterno. Essa palavra vem de uma raiz cujo significado é esconder, ocultar. Abraão experimentou Deus como aquele que é eterno, como aquele que é secreto e misterioso. Esse Deus eterno esconde, ele se esconde. Está em secreto. Ele é misterioso. Contudo, irmãos e irmãs, esse Deus misterioso é a nossa vida hoje. Esse eterno, esse El Olam, é a nossa vida hoje. A existência de Deus é eterna, pois Ele não tem começo nem fim. Ele é o Deus eterno. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ele é, o Senhor é o Deus eterno. Com esse Deus, o título divino El Olam implica a vida eterna. A vida eterna é misteriosa. A vida é misteriosa, pois a vida é o próprio Deus. Essa vida, você não consegue encontrá-la, ela está escondida, oculta, mas é eterna. Ela é eterna no tempo. Ou seja, ela dura para sempre. Ela é eterna no espaço, ela é ampla e ilimitada. Ela é eterna em qualidade, ou seja, é perfeita, completa. Não tem defeito. Não tem nenhuma carência. Essa vida eterna envolve todo o universo. Essa vida eterna é o Deus eterno, El Olam. Que vida é essa? Vou dizer, em Gênesis 21, Abraão experimentou Deus como a vida eterna, como uma pessoa divina que está oculta, velada, escondida, misteriosa, em secreto, mas é verdadeira, que existe e vive para sempre, sem começo nem fim. Essa pessoa, essa vida agora está em nós. Sem mencionar que essa vida é incorruptível, essa vida é indestrutível, essa vida é inconquistável, invencível, insubjugável. Essa vida desafia a morte, passa pela morte, vence a morte. Essa vida é a vida de ressurreição. Aleluia! Por tal vida. Por tal vida eterna, irmãos e irmãs.
A vida eterna é a vida que é realmente vida. Eu gosto dessa expressão. Significa que há alguma vida que não é de fato vida. Apenas essa vida é real. Temos de lançar mão dessa vida eterna, irmãos, à qual fomos chamados. Ou seja, temos de beber constantemente dessa fonte. Em tudo, em nossa vida diária, em nossa vida de casados, em nossa vida de trabalho, em nossa vida ministerial, em nossa vida da igreja, temos de nos unir a essa vida divina. Não confiando em nenhum outro tipo de fonte, nos lançar mão da vida que é realmente vida. Vida é o Deus triuno dispensado a nós e vivendo em nós. Que definição de vida! Podemos ler juntos isso? Vida é o Deus triuno dispensado a nós e vivendo em nós. Isso é vida. Isso é vida. Deu a vida. Não é algo que você pode estudar. As lições básicas da vida. Não é devoção, não é bom comportamento, não é poder, força, não é vida humana. Vida é Deus, Deus fluindo. Vida é Deus hoje, que fluiu para dentro de nós e permanece em nós. Deus Pai. Vida é o Deus triuno dispensado a nós e vivendo em nós. Deus Pai é a fonte da vida, Deus Filho é a corporificação da vida e Deus Espírito é o fluir da vida. Deus Pai é a luz da vida, Deus Filho é a árvore da vida e Deus Espírito é o rio da vida. Isso está longe de um estudo teológico. Isso é realidade. Isto é vida. A verdadeira vida neste universo. Na verdade, o Deus triuno é divino, é triuno, de maneira que Ele possa dispensar-se a nós como tal. A vida eterna, que é o Filho, não somente estava com o Pai, mas estava vivendo e agindo em comunhão com o Pai na eternidade. Essa palavra em 1 de João, capítulo 1, versículos 1 e 2, diz que a vida se manifestou e nós a temos visto e dela testificamos e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Essa palavra com, no grego está no tempo acusativo. Está no acusativo, é uma preposição que implica movimento. Então aqui diz com o Pai. Essa vida eterna que estava com o Pai significa o quê? Que ela é viva e ativa em comunhão com o Pai na eternidade, ou seja, o Filho. A vida eterna foi manifestada aos apóstolos que viram, testificaram e anunciaram essa vida às pessoas. A manifestação da vida eterna inclui a revelação e a transmissão da vida aos homens, com vistas a trazer o homem para a vida eterna, para que se unam e tenham comunhão com o Pai. Tocando essa vida, recebendo essa vida, somos introduzidos na mesma união e comunhão com o Pai. Mas como essa vida eterna vem a nós? É por meio de algumas tamareiras apostólicas. Com certeza, os apóstolos viram, testificaram, relataram, e essa vida se tornou manifesta a nós, foi revelada a nós, ou seja, foi transmitida a nós.
A mesma coisa tem de ocorrer hoje novamente. Irmãos, temos, num sentido muito bom, temos de ser os apóstolos de hoje, testificando essa vida, relatando-a para que ela seja transmitida para muitas outras pessoas, para que eles sejam levados ao desfrute dessa vida, em união com essa vida. A vida eterna foi prometida por Deus, liberada através da morte de Cristo e transmitida aos crentes mediante a ressurreição de Cristo. Deixe-me ler novamente. Prometida por Deus, liberada através da morte de Cristo e transmitida mediante a ressurreição de Cristo. Essa vida agora é a nossa porção. F. A vida eterna foi recebida pelos crentes ao crerem no Filho. Após os crentes receberem vida eterna, essa vida torna-se a vida deles. E agora, essa vida está em nós. Essa vida de Deus é hoje a nossa vida. Cristo, a nossa vida. Amém? E esse é o poço em nós, do qual podemos beber. Essa é a origem pela qual devemos viver e seremos o povo redimido e da aliança. Amém? Que tal? Isso não pede um hino, uma canção? Que tal cantarmos o segundo hino, a última estrofe? Podemos abrir, hino 309 em português. Última estrofe. 309 em português. Vamos cantar. Amen. How about stand up like a tamarisk tree? Levantem-se como uma tamargueira. O estrofe 1 e 7. Agora estrofe 1. Ó que santo glorioso, Deus é vida eternal, sem limites, poderoso, pleno, puro e real. Sua luz, amor, riquezas, tem tal vida divinal. Estrofe 7. Misterioso, mas muito vero, Deus agora flui em mim, e comigo em unidade, minha vida é assim. Aleluia, aleluia, dou-lhe meu louvor sem fim. Irmãos, a estrofe 6, os irmãos, a estrofe... As irmãs, a estrofe 5, os irmãos, a 6, todos na 7. Maravilha como o Espírito Deus qual vida vem se dar, e ao homem dessa forma ele vem se revelar, convencendo-o, inspirando-o, dentro dele faz seu lar. Quão glorioso, quão precioso ver o Deus triuno aqui. O Pai veio em seu Filho, no Espírito o Filho flui. Qual Espírito vem a nós e sua vida atribui. Estrofe 7. Misterioso, mas muito vero, Deus agora flui em mim, e comigo em unidade
Minha vida é assim. Aleluia, aleluia. Dou-lhe meu louvor sem fim. Please be seated. It seems you will have another 15 minutes. Okay, so those who want to prophesy, you can come to the microphones. And each person will have 15 seconds.